Convido inicialmente, então, Eduardo Levi para fazer a sua apresentação. Faço a observação para tentarmos manter os 15 minutos das apresentações para que tenhamos tempo para debate no final. Bom dia a todos. A minha apresentação são de 60 minutos, os 45 que o Ernesto fez, mais os 15 que eu tenho direito. E assim como ele, vou fazer em português também, e informando que nós já resolvemos uma reunião hoje à tarde com os fornecedores para pedir pelo menos os 16% de desconto que foram apresentados para nós aí. Vamos nós. Bom, Brasil que Queremos, 2011-2014, uma retrospectiva inicial, mostrando o que foi feito de 98 até 2010. 247 milhões de acessos. Como mostrou o Raul, estava com o número dele, a coisa é tão rápida, que o Raul estava com um número um pouco menor, ele deu uma corrigida, nós fechamos junho de 2010 com 247 milhões de acessos em telefonia fixa, móvel, internet, TV por assinatura. 5.565 municípios, ou seja, todos os municípios estarão com acesso às redes de banda larga fixa até o final de 2010. 3.000 municípios atendidos com banda larga móvel, nós já temos. 4.621 municípios com pelo menos um assinante de TV por assinatura nele. É como são os dados que nós temos. 26 milhões de acessos em banda larga, incluindo as redes fixa e 3G. 183 bilhões de investimentos privados nesses últimos 12 anos, sem nenhum aporte de investimentos públicos. Esses 183 bilhões, que antes da privatização seriam necessários serem feitos pelo próprio governo, puderam ser utilizados para outras necessidades mais importantes, como saúde, educação e etc. 43 bilhões de tributos recolhidos por ano. Esses tributos, eles são basicamente o que oneram o cidadão brasileiro. Não se inclui aí os impostos que são pagos na cadeia produtiva para se conseguir implantar a infraestrutura. Isso significa mais de 100 milhões de reais dia, incluindo sábados, domingos, feriados, carnaval, etc. Nós entendemos que tivemos e que fizemos o maior programa de inclusão social do Brasil. Eu acho que nesses últimos 12 anos, pela idade da maioria de nós que está aqui, acompanhamos a dificuldade que nós tínhamos de acesso, e hoje o que nós temos de contato com as pessoas que trabalham como jardineiro, biscateiro, fazendo algum trabalho por sua própria conta, a gente observa que todas essas pessoas hoje têm acesso a uma forma de comunicação. O jornal O Globo de hoje colocou uma matéria que é triste fazer a comparação, de coloca o Brasil numa situação muito ruim sobre uma série de serviços como esgoto, água potável, filtro, e os dados do IBGE mostram isso. Então, as pessoas podem não ter filtro em casa, podem não ter água potável, podem não ter esgoto, mas elas têm acesso hoje à infraestrutura de telecomunicações. É ruim essa comparação, não nos dá alegria de forma nenhuma, mas, de qualquer forma, nós entendemos que com esses 183 bilhões investidos no Brasil, nós fizemos, sim, o maior programa de inclusão social. Como é que nós conseguimos chegar a esse ponto durante esse período todo de 12 anos de investimentos que, como o Raul mostra, não são tão suficientes, mas que são extraordinariamente maior do que os investimentos que eram feitos no passado? Regras estáveis, previsíveis, não necessariamente que nós gostemos delas, mas sabemos como serão, discutimos, uma estabilidade institucional no país, que ajuda muito, e processos claros e transparentes.
políticas públicas, entendemos que estão funcionando e concordamos e aprovamos que devem ser aprimoradas. Mas precisamos, e Raul mostrou muito bem na sua apresentação, acelerar para um novo ciclo de 2011 a 2014. Aonde nós vamos querer chegar nesse período? No mínimo, mantendo as conquistas alcançadas. Evoluindo e bastante num modelo legal e regulatório. As questões de infraestrutura que Raul mostrou, e eu vou colocar um pouco mais à frente aquilo que nós desejamos que aconteça nesse período, e estimulando o uso dos serviços. Como é que nós podemos estimular o uso dos serviços? Fazendo um comparativo com o que ele mostrou. Nós temos hoje, e ele mostrou uma comparação com o Bangladesh, a segunda maior carga tributária do mundo, e ela onera basicamente o cidadão. Quem vê uma conta telefônica no valor de R$100 de serviços, sabe que vai pagar naquela conta 143, pelo menos R$143, e que R$43 vão ser recolhidos diretamente para os estados e para a federação do total dos impostos. Então, nós hoje somos um dos países em que mais oneramos o cidadão para o uso do serviço considerado essencial. Temos um outro lado da cadeia, que é o lado da infraestrutura que é montada. Quem tem acesso a um modem 3G, por exemplo, apenas para dar um exemplo, independente de equipamentos, etc., apenas aquele modem 3G que parece um pendrive, se ele é importado ou se ele é fabricado no Brasil, se ele é importado, o preço que ele chega de importação FOB, ele recebe no final, para se vender para o cliente com 0 de margem, 78% de impostos. Se ele é fabricado no Brasil, onerando toda a parte de importação dos insumos e os custos de fabricação, ele chega aproximadamente a isso. Alguns dos senhores vão ter um modem fabricado no Brasil, outros vão ter um modem importado, porque depende da época, um vai ficar mais barato que o outro. E, infelizmente, o custo com quem ele vem chegando no Brasil está caindo, o preço FOB dele vem caindo. Então, estimular o uso dos serviços, e o Raul mostrou através de números, desonerando a cadeia toda, tanto a cadeia produtiva, como principalmente o cidadão que está pronto para usar a internet, como ele mostrou. Se a nossa população está pronta e usa a internet bastante, nós precisamos fazer com que essa infraestrutura que desejamos preparar para os próximos 4 anos estejam prontas para receber informações úteis ao cidadão, muito úteis ao cidadão. Um exemplo da China, para os senhores, 78% do tráfego de SMS na China é gerado pelo governo chinês, dando informações ao cidadão sobre saúde, educação, vacinação e etc. No Brasil, nós estamos começando a fazer esse tipo de coisa, informações sobre gripe suína e informação sobre vacinação já estão sendo feitas através do SMS. Fomentando investimentos em redes, serviços e acessos com conteúdo aplicativos multimídia, no sentido de ter para o cidadão condições de acessar esses serviços que para eles são úteis. Simplesmente dar uma infraestrutura de banda larga ao cidadão para ele usar ou para jogos ou para baixar filme é útil, é importante, todo mundo quer, não tenha dúvida, mas na realidade, para que a gente evolua como país, a gente precisa dar serviços ao cidadão para que ele possa se inserir melhor na sociedade. Capacitando cidadãos e pequenos empresários de município com baixo IDH é muito fácil, é muito simples. O custo hoje em dia de um CD e uma explicação básica sobre algumas informações é muito simples para a gente poder colocar o cidadão ali. O objetivo de colocar 75% das residências conectadas, sem uma referência de velocidade, porque varia muito, depende também da localização e da vontade que se tenha. Mas, por outro lado, tendo 100% de cartórios, prefeituras, câmaras, assembleias legislativas, unidade de ensino, pesquisa, saúde, etc. Quer dizer,
Aquele segundo item, falando sobre o fomento dos investimentos em serviços com acesso e conteúdos e aplicação multimídia, providos pelo próprio Estado, para que, ao conectar 100% dos cartórios, nós tenhamos todo mundo com a sua certidão de nascimento, toda ali registrada, todos os assentamentos de terra, tudo feito de uma forma tal que o país possa dar um salto qualitativo muito grande de inserção do seu cidadão na sociedade, através de uma infraestrutura de banda larga. Apenas a infraestrutura não vai nos chegar a dar esse salto muito grande. Pontualmente, e nós não falamos sobre esse custo, nós temos custos altíssimos hoje, provenientes da uma legislação municipal. Cada município tem uma legislação diferente para fazer o acesso, a permissão de instalar uma infraestrutura de banda larga, uma torre, a passagem de um cabo de fibra ótica, etc. Incentivando, como já falei, os tributos de toda a cadeia de produção e distribuição, liberando novas licenças, faixas de frequência. Nós precisamos avançar em cima disso, o Ernesto mostrou antes, é óbvio, para ganhar mais serviços para a população e poder ter mais investimentos no país. Nós temos aqui a presença de dois deputados que conhecem o assunto profundamente sobre o PL 116, o nosso conhecido PL 29, nós precisamos aprovar isso ainda em 2010, para que a gente possa dar um salto muito grande em criação de empregos, em maiores serviços para a população. Reduzir o Fistel é de uma injustiça muito grande, ele incide basicamente ou muito fortemente sobre os serviços pré-pagos no Brasil. Um telefone pré-pago não utilizado, guardado na gaveta, é onerado pelo Fistel em aproximadamente R$ 17,00 ano, mesmo sem utilização, não tem sentido. O não contingenciamento desses fundos todos que foram criados em uma determinada época, exatamente para serem aplicados, para que nós pudéssemos dar um salto maior, porque mesmo que a gente consiga reduzir os tributos e atender uma parcela muito maior e significativa da sociedade, vai sempre existir uma parcela que vai necessitar, sim, desses fundos para que seja atendido, e para isso é que eles foram criados. 2014, se nós estivermos fazendo as contas mais ou menos da forma como nós fazemos, nós vamos chegar a mais 100 milhões de acessos do que os 247 que nós temos hoje. Mais 80 bilhões de investimentos. É pouco. E hoje nós temos já aproximadamente 400 mil empregos diretos, vamos colocar mais 50 mil empregos. Mas se formos nesta mesma linha que nós temos hoje no país, nós vamos ter de impostos recolhidos apenas naqueles que oneram o cidadão o dobro do valor dos investimentos que nós vamos fazer e que o país precisa muito mais. Precisamos acabar com isso, para conseguirmos efetivamente ter mais do que os 100 milhões, mais do que os 80 bilhões, e gerarmos muito mais empregos. Muito obrigado.